Se vocês querem saber por que a Imaculada é padroeira da Espanha, eu lhes direi o que todo bom soldado entende. Nas horas mais sombrias, quando o reino vacila e o homem se vê sozinho, é ela quem sustenta o ânimo e guarda a honra da nação. E se hoje vocês desfrutam de um feriado em seu dia, saibam bem que é porque 4.000 valentes soldados realizaram. O milagre já faz 440 anos. Pois a Espanha não se entende sem a Puríssima, nem a Puríssima sem aqueles que a servem com lealdade. Agora, assistam a este vídeo e assim conhecerão tal feito. Nos dias mais frios de um dezembro implacável, quando a Guerra da Flandres parecia engolir homens e esperanças igualmente, um pequeno grupo de infantes espanhóis ficou preso em uma ilha alagada pelas águas do Mosa. Mas o que aconteceu em Empel não pertence ao território do previsível. É um daqueles episódios em que a história para por um instante, respira e decide seguir um caminho que ninguém esperava. Este é o caminho que levou um punhado de homens ao impossível. O vento do norte, cortando a pele como se fosse vidro quebrado, e o Mosa, largo, escuro, implacável, cercando completamente a ilha de Empel. Ali, em apenas algumas hectares de lama, sem uma única elevação natural, ficaram presos entre 3.000 e 4.000 homens do antigo terço de Zamora. Sem abrigos, sem lenha seca e com os mantimentos praticamente esgotados. À frente deles, dominando as águas, o almirante Olac posicionou uma força esmagadora. Mais de uma dúzia de navios armados, com capacidade para bombardear a ilha de qualquer ângulo e com suprimentos suficientes para resistir por semanas. Os neerlandeses tinham diques, navios, comida e pólvora. Os espanhóis tinham o barro, o frio e sua determinação. O primeiro bombardeio caiu sem aviso. Os canhões inimigos, de 8 e 12 libras, fizeram o barro tremer e levantaram colunas de água gelada que encharcavam os soldados até os ossos. Os espanhóis tentavam se proteger atrás de montes improvisados, mas estes desmoronavam em minutos. A umidade estragava a pólvora, os arcabuzes falhavam, a pólvora dos cojones está molhada e o peso das roupas molhadas fazia com que cada movimento fosse uma luta. Bobadilla, no comando, sabia o que os números significavam. Estavam isolados, superados em artilharia e cercados por uma força superior. Olac também sabia disso e por isso enviou sua mensagem de rendição. Em condições normais, qualquer oficial prudente teria aceitado, mas Bobadilla não era um oficial comum, era um homem dos terços. E sua resposta se tornou uma sentença. Diga isso ao seu almirante. Nossos infantes preferem a morte à desonra. Depois daquela frase, algo mudou, não no inimigo, mas nos próprios espanhóis. Cada número que jogava contra eles se transformou em desafio. Cada cratera aberta por um canhão em uma trincheira inexpugnável, cada braço de água gelada que cercava a ilha, era um lembrete de que estavam lutando cercados, sim, mas ainda não derrotados. A situação era crítica. Restavam apenas rações para 1 ou 2 dias, a pólvora útil estava escassa. Eu juro para mim mesmo que se eu sair dessa, vou morar em Almeria, onde nunca chove e os homens dormem com as botas calçadas para não morrer de frio. A ilha encolhia, a noite caía mais rápido e os navios inimigos se aproximavam. O final já parecia escrito. Mas em Empel, o impossível estava prestes a mudar as regras do mundo. A noite de 7 de dezembro de 1585 caiu sobre Empel como um golpe seco. O frio, que até então era um incômodo constante, tornou-se mais um inimigo.
os homens do Terço Velho de Zamora se preparavam para mais uma noite sem dormir. Olac mantinha seu cerco rígido, cada movimento espanhol ficava exposto. Os soldados cavavam desesperadamente uma trincheira para proteger os feridos quando uma pá bateu em algo que não deveria estar ali. A princípio, eles pensaram que era uma tábua quebrada de algum navio, mas, ao retirá-la da lama, envolta em um pano surpreendentemente limpo, apareceu a imagem intacta da Imaculada Conceição. Não era um pedaço irreconhecível, estava nítida, quase nova. O murmúrio se espalhou de uma ponta a outra. Os veteranos, homens que tinham visto companheiros morrerem em Breda, Antuérpia ou Malinas, ficaram parados, olhando para ela sem dizer uma palavra. Um deles, um arcabuzeiro com as mãos tremendo de frio, murmurou: "Isso não devia estar aqui." Bobadilla mandou montar um altar com caixas vazias e tábuas. Apesar do bombardeio, os homens se ajoelharam na lama, sem se importarem com a umidade que atravessava os joelhos. Me dá, amigos míos, que de esta nos... Nunca antes eles tinham estado tão cercados, tão famintos, tão perto do fim. E, no entanto, nesse silêncio estranho, algo se acendeu em seus rostos, uma mistura de fé, orgulho e desafio. Enquanto isso acontecia, nos navios neerlandeses, a reação foi diferente. Alguns oficiais zombaram, convencidos de que os espanhóis se apegavam a superstições absurdas. Mas a zombaria deles durou pouco. À meia-noite em ponto, o vento norte soprou com uma violência que fez as cavernas dos navios rangerem. Em questão de horas, a temperatura caiu abaixo de zero. O Mosa começou a se fechar primeiro, uma camada fina, depois estalos longos, como gemidos de madeira, depois enormes placas se unindo. Em questão de minutos, os barcos de Olac ficaram presos, imobilizados, incapazes de manobrar. Na ilha, os espanhóis fincaram as botas no gelo recém-formado e se olharam entre si. O rio, que durante dias tinha sido seu carrasco, acabava de abrir-lhes um caminho. O amanhecer de 8 de dezembro de 1585 não trouxe apenas luz, trouxe uma visão impossível. Os navios estão presos. Meu capitão Bobadilla reuniu seus capitães e deu a ordem, pois não vamos fazer esses neerlandeses esperar. Avançariam em formação compacta, com arcabuzeiros à frente e piques protegendo os flancos. O gelo estalava sob suas botas, mas aguentava à frente. Os neerlandeses estavam paralisados pela incredulidade. Sua grande vantagem, a frota, havia ficado presa, como se o próprio rio os tivesse traído. Bobadilla levantou a mão e o quadro espanhol lançou-se ao ataque. Os arcabuzeiros dispararam a curta distância, aproveitando a total imobilidade dos navios. Os piqueteiros avançaram sobre os convéses congelados, cravando suas armas entre as tábuas endurecidas pelo frio. Em minutos, a disciplina espanhola prevaleceu, a linha inimiga se quebrou como vidro gelado. Os espanhóis capturaram provisões, pólvora, roupas secas e cobertores, o suficiente para salvar um exército que estava há dias à beira do colapso. Desses momentos, ficou uma frase atribuída ao próprio Olac. Parece-lhe, Rob, que Deus é espanhol por realizar um grande milagre? Empel não foi apenas uma vitória inesperada, foi a prova de que, mesmo cercados, famintos e no limite, os terços podiam transformar o impossível em história. Na descrição do vídeo, você pode se tornar um apoiador no Patreon e me ajudar a continuar criando conteúdo para o canal.